Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da doutora Carol Dweck sobre como o poder do ainda pode mudar completamente a sua mentalidade. Então, bora começar. Nas palavras dela, certa vez eu ouvi falar em um colégio em Chicago onde os alunos precisavam passar em um certo número de matérias para se formarem, e se eles não passassem alguma, eles recebiam a nota ainda não. E eu achei aquilo fantástico. Porque quando você recebe uma nota baixa, você pensa coisas como: eu não sou nada, não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Mas se você recebe uma nota ainda não, você entende que está atravessando uma curva de aprendizagem que te mostra um caminho no futuro. E essa história do ainda não também me deu um insight sobre um evento crítico do início da minha carreira, um momento realmente decisivo, que foi quando eu quis entender como as crianças lidavam com desafios e dificuldades. Então eu passei para crianças de 10 anos alguns problemas que eram ligeiramente mais complexos para elas. E foi interessante notar como algumas delas reagiram de maneira surpreendentemente positiva, dizendo coisas como: eu adoro um desafio, ou eu esperava aprender algo valioso. Com isso, elas entenderam que suas habilidades poderiam ser desenvolvidas, pois elas tinham o que eu chamo de mentalidade de crescimento. No entanto, outros alunos acharam trágico e catastrófico, porque, sob a perspectiva da sua mentalidade fixa, a sua inteligência tinha sido posta à prova, e então eles não conseguiram. Assim, ao invés de se entregarem ao poder do ainda, eles foram agarrados pela tirania do agora. E numa situação como essa, o que será que eles fazem em seguida? Bem, em um estudo, alguns alunos disseram que, se não passassem em um teste da próxima vez, eles provavelmente iriam trapacear ao invés de estudar mais. Em outro estudo, depois de terem ido mal, eles procuravam alguém que tivesse ido pior, só para que eles pudessem se sentir melhor em relação a eles mesmos. E a cada estudo realizado, eles encontravam novas maneiras de fugir das dificuldades. Então, alguns cientistas resolveram medir a atividade elétrica do cérebro enquanto os alunos lidavam com um erro. Veja, aqui à esquerda temos os alunos com uma mentalidade fixa, e perceba que quase não há qualquer atividade, porque eles fogem do erro e não se envolvem com ele. Mas à direita, nós temos os alunos com a mentalidade de crescimento, ou seja, a ideia de que novas habilidades podem ser desenvolvidas. Esses sim se envolvem profundamente, porque seus cérebros vibram com a perspectiva da palavra ainda. E eles não só se envolvem profundamente, como também processam o erro, aprendem com ele e então o corrigem. Nesse cenário, aqui estão algumas perguntas que devemos nos fazer. Como estamos criando nossas crianças? Estamos criando elas para o agora ao invés do ainda? Será que estamos criando jovens que não sabem sonhar grande? Será que o maior objetivo dessas crianças é tirar o próximo 10? E será que elas vão acabar levando essa necessidade de validação constante para sua vida adulta? E eu faço essa última pergunta porque os empregadores me abordam dizendo que já enfrentam desafios com uma geração de jovens profissionais que buscam constantemente por reconhecimento ou recompensas. Jovens profissionais que são incapazes de passar um dia sem uma premiação. Então, o que podemos fazer? Como podemos criar essa ponte para o ainda? Bem, eis algumas coisas que podemos fazer. Primeiro, podemos elogiar com sabedoria e não elogiar a inteligência ou o talento, pois isso não funciona mais, então não façam mais isso. Ao invés disso, elogie o processo em que as crianças participam. Seus esforços, suas estratégias, seu foco, sua perseverança e seu aperfeiçoamento, porque esse elogio do processo é o que gera crianças destemidas e resilientes. Mas também há outras maneiras de recompensar o ainda. Por exemplo, recentemente nós nos reunimos com alguns cientistas de jogos da Universidade de Washington para criar um novo jogo online de matemática que premiasse o ainda. Onde nesse jogo, os alunos são recompensados pelo esforço, pela estratégia e pelo progresso. O que é bem diferente de um jogo de matemática usual, que recompensa somente através das respostas certas. Mas nesse caso, esse jogo recompensa o processo. E com isso, nós conseguimos mais esforço, mais estratégias, mais envolvimento ao longo de períodos mais extensos e mais perseverança quando eles tinham que encarar problemas mais complexos. Tudo isso nos levou a descobrir que as simples palavras ainda ou ainda não dão às crianças uma confiança maior e um caminho no futuro que cria persistência. E nós realmente podemos mudar as mentalidades dos alunos.
Veja, em um outro estudo, nós os ensinamos que todas as vezes que eles se forçam a sair da sua zona de conforto para aprender algo novo e difícil, os neurônios em seus cérebros conseguem formar conexões novas e mais fortes, e com o tempo, elas podem ficar mais inteligentes. Agora, veja o que aconteceu. Nesse estudo, os alunos que não aprenderam a cultivar essa mentalidade de crescimento continuaram a apresentar notas cada vez mais baixas durante a transição escolar. Já aqueles que aprenderam essa lição deram um grande salto em seu desempenho. Com isso, nós conseguimos apresentar esse tipo de melhoria, que afetou positivamente milhares e milhares de crianças, especialmente aquelas com mais dificuldade. Bom, agora vamos falar sobre igualdade. Veja, no nosso país, há grupos de estudantes que têm uma extrema dificuldade no aprendizado, como por exemplo as crianças que vivem em cidades do interior ou em reservas de nativos americanos. E elas tiveram tanta dificuldade por tanto tempo que muita gente acredita que isso é algo inevitável. Mas quando os educadores criam classes de mentalidade de crescimento mergulhadas no ainda, a igualdade acontece. E aqui vão alguns exemplos. Houve um ano em que uma turma de jardim de infância em Harlem, Nova York, pontuou 95% no teste de sucesso nacional. E muitas dessas crianças sequer sabiam segurar um lápis quando começaram a escola. Outro caso foi quando, no período de um ano, os alunos da quarta série de uma escola em South Bronx, que estavam bem atrasados, se tornaram a turma número 1 no estado de Nova York no teste de matemática estadual. E mais um caso foi quando, entre o período de um ano e um ano e meio, alunos de uma reserva de nativos americanos saíram do título de piores em seu distrito para os melhores. E esse distrito incluía várias regiões bastante ricas. Logo, as crianças nativas superaram até mesmo as crianças da Microsoft. Isso aconteceu porque o significado de esforço e dificuldade foi transformado. Antes, o esforço e a dificuldade faziam com que elas se sentissem burras e a terem vontade de desistir. Mas agora, esse mesmo esforço e dificuldade se tornaram algo que estimula os neurônios a criarem conexões novas e mais fortes. E é aí que os alunos passam a se tornar mais inteligentes. E eu tive mais uma prova disso quando eu recebi uma carta de um menino de 13 anos que dizia: "Querida professora Dweck, eu agradeço que sua metodologia se baseia em uma pesquisa científica sólida e foi por isso que eu decidi colocá-la em prática. Eu coloquei mais esforço no meu trabalho escolar, na relação com a minha família, na minha relação com as outras crianças na escola e eu já vivenciei grandes melhorias em todas essas áreas. Agora eu percebo que desperdicei grande parte da minha vida." Portanto, não vamos mais desperdiçar vidas, porque uma vez que nós sabemos que as habilidades são capazes de tal crescimento, isso se torna um direito humano básico para todas as crianças, para que assim elas possam viver em lugares que cultivam essa mentalidade de crescimento causada pela palavra ainda. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!